Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia, certo? O presidente Lula, do PT, afirmou nessa sexta-feira que não vetará o projeto de lei que autoriza o funcionamento das casas de jogos, cassino, bingo, jogo de bicho, jogo de malha, cacheta, qualquer jogo será liberado agora. Isso se o Congresso Nacional aprovar a matéria, disse ele. A proposta já passou, essa proposta dos jogos, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E tem outra, passou apertadinho, que parece que os evangélicos não estão querendo perder a boquinha. Foi 14-12. E agora seguirá para análise do plenário. Agora, por que eu falei que os evangélicos não querem perder a boquinha? Porque o negócio é o seguinte: se abre os cassinos, os bingo, vai ser uma praga no Brasil, mas vai abrir bingo, jogo de bicho e tal, tudo isso serve-se para lavar dinheiro das organizações criminosas. Agora, por isso que os evangélicos não estão querendo. Por quê? Porque atualmente no Brasil, as igrejas evangélicas, elas são usadas, os pastores lavam dinheiro das organizações criminosas, do PCC, Comando Vermelho e todas essas organizações, inclusive da milícia no Rio de Janeiro. As igrejas são usadas justamente para lavar dinheiro. E como os pastores sabem disso, que eles ganham uma grana também, o que acontece? Eles não estão querendo aprovar essa matéria dos jogos de bicho. E agora estão numa sinuca de bico, porque o cara que trouxe a proposta, inclusive, que foi pesquisar nos Estados Unidos os bingo, como funciona tal, foi o filho do Bolsonaro, que diz que é evangélico. Quer dizer, é evangélico para as negas dele, mas se coloca como se fosse evangélico. Porque sendo evangélico, você pode fazer uma série de falcatrua. Agora, essa proposta que já passou na Comissão de Constituição, em entrevista em uma rádio, chama Rádio Meio, em Teresina, no Piauí, o presidente Lula declarou não ser favorável ao jogo de azar, mas disse não classificá-lo como se sendo crime. E além disso, segundo ele, o cassino é uma coisa só para quem tem dinheiro. É lógico, quem tem dinheiro para ir jogar, porque quem não tem só vai ficar olhando. E normalmente, nos cassinos, ninguém entra para ficar olhando. Porque se for como aqueles cassinos que eu já vi fora do país, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e até no Paraguai. Até no Paraguai tem cassino. Se for igual, eu acho legal, porque inclusive nos cassinos tem até show. Os artistas até se apresentam no cassino. Cantores, grupos musicais, até orquestras se apresentam em cassino. Então eu acho que é uma ideia assim razoável. Agora, olha bem o que diz o presidente Lula. Se o Congresso aprovar e se for feito, abre aspas, se o Congresso aprovar e se for feito um acordo entre os partidos, não tem por
sancionar, afirmou o presidente Lula. Abre aspas novamente. Agora, não é isso que vai resolver o problema do Brasil. Essa promessa fácil de que vai gerar 2 milhões de empregos não é verdadeira, fecha aspas, disse o presidente Lula. Agora, na quinta-feira, dia 20, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o Palácio do Planalto não firmou uma posição sobre este projeto dos bingos. Agora, o senador, porém, votou a favor do texto, a favor da lei que aprova as casas de jogos em geral. Vai ter até jogo de cacheta na rua. Vai ser... Eu até gosto de cacheta, inclusive. Não é cacheta de carta, não. Cacheta que se joga na rua. Quando eu era moleque, a gente jogava muito. Agora, com essa proposta, deve surgir 2 novos tributos a serem pagos pelas entidades operadoras de jogos e apostas licenciadas. A taxa de fiscalização de jogos e apostas, a TAFIJA, é a contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a comercialização de jogos e aposta, o CID Jogos. As casas de apostas serão isentas de outros tipos de impostos e contribuições. Agora, os evangélicos vão ficar muito bravos, inclusive os pastores. Esses pastores, Malafaia, porque o Malafaia já deu até, falou e colocou nas redes sociais que ele não quer que ninguém do PL vote a favor dessa matéria. Porque senão vai perder a boquinha dele. Porque, inclusive, ele já foi denunciado uma vez por estar lavando dinheiro na igreja. Porque a polícia pegou lá. Agora, ele deu o jeitinho dele e até hoje parece que o processo não deu em nada, como parece que não vai dar. Mas o Malafaia e os outros pastores dessas grandes igrejas, Assembleia de Deus e Congregação de Deus, e que fala de Deus, e a morte de Deus, e Deus vivo, e Deus morto, tudo quanto é Deus, os pastores vão ficar muito putos da vida, porque eles já não vão ter mais o crime organizado para dar o dinheiro para eles lavarem o dinheiro das organizações criminosas. Porque é isso, para isso que serve a igreja evangélica. A igreja evangélica não serve para o cara ir rezar, não. Serve para o cara levar dinheiro. O cara vai lá, leva uma grana para o pastor, e sempre o pastor fala, não dá para dar mais. O pastor sempre pede mais. Agora é impressionante o que acontece com essas igrejas evangélicas. E uma boa parte das pessoas que vão, eles vão lá para rezar. Tem outros que vão para dançar, outros vão para sambar, porque a igreja hoje é um espetáculo. Porque eles contratam até atores nas igrejas. É como foi feito no Congresso outro dia. Contrataram uma atriz para fazer uma encenação lá. E foi o maior auê, que parece que ela fez direitinho. Agora, esse pessoal todo, todos eles são bolsonaristas. Porque o que acontece? Os bolsonaristas, eles querem pregar o caos. E liberando esses jogos, sendo aprovado na Câmara e no Senado, o presidente Lula diz que não vai vetar. Então, já viu o que vai ter de bingo e de casa de jogos, vai ter mais que padaria. Casa
casa de jogos vai ter mais que padaria, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Casa de jogos, hoje, que é proibido, tem um monte, principalmente em São Paulo. Eu vi uma casa de jogos, inclusive, e com aquelas máquinas todas que são proibidas. Em João Pessoa, na Paraíba, em plena praia, praticamente de frente para a praia. Você pode ficar no bingo olhando a água do mar. Então, e hoje que é proibido, tem abertamente, você imagina quando liberar isso. Imagina quando liberar. Vai ser assim uma festa. Vai ser uma festa. Agora, eu acho, no meu ponto de vista, mesmo tem que liberar geral. Inclusive tem que liberar a maconha. Porque a maconha já foi provado que ela inclusive cura muitas doenças graves. Então tem que liberar. Já que vai liberar o jogo, libera a maconha, libera as drogas. Já tem droga, drogazil, droga raia, tem um monte de drogaria. Elas poderiam vender a maconha, já enroladinha, 1 a 1. Já direitinho, o cara só pega e já vai dar compra lá um baseadinho e já vai dar uns pega. Como se fosse um cigarro normal. Porque o cigarro, muito antigamente, também era proibido. A cachaça também era proibida. O uísque também era proibido. O rum também foi proibido. E foram proibidas todas as bebidas alcoólicas. E hoje, todas são liberadas. E vendidas comercialmente. E não tem nenhum problema. Agora o pessoal fala, não, mas a cachaça traz desgraça na casa. Eu não concordo, porque na minha casa tem cachaça de todas as qualidades. Agora, eu tenho um preconceito danado contra bêbado. Inclusive aqueles que caem na rua e o cachorro mija na cara. É o fim da picada, mas tem gente que presta-se para isso. Agora, tem gente que bebe decentemente, não tem problema nenhum. Por exemplo, tem algumas pessoas que extrapolam. Aqui em São Paulo, na sexta-feira passada, uma garota estava bêbada e atropelou uma pessoa. Agora, diz que ela não ficou tranquila só de atropelar, deu marcha ré para fugir. Agora, eu não entendi por que ela deu marcha ré para fugir, porque se já estava lá na frente. E tem outra, deixou o carro na casa dela bêbada e voltou aonde ela tinha atropelado o cara. Aí o que acontece? Reconheceram ela e aí foi para a cadeia, em flagrante. Agora, eu estava lendo uma matéria que diz que ela... Aí sabe como é que é? Quem tem grana não fica na cadeia. Aí diz que o flagrante dela, a preventiva que já tinham pedido, ela vai passar na casa dela. Do jeito que ela é, já tem várias passagens. Já tem várias, inclusive por estelionato. Agora, tem grana, ela gosta de curtir essas coisas. Agora imagina só com essas casas de jogos. Imagina com essas casas de jogos como é que vai ser. O cara vai lá, joga a noite inteira, sai meio puto, enche o caco de cachaça, aí não pode fumar um baseado, que é proibido, então ele toma cachaça, certo? E esse pessoal bolsonarista, agora eu vou lembrar uma coisa para vocês. Companheirada, ajude o canal é um canal novo, um
canal progressista. Inscreva-se no canal. Você se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Agora o negócio é o seguinte, se o Lula realmente liberar isso, se o Congresso aprovar, e o Lula diz que ele não vai se opor a esse projeto e vai ser liberado a casa de jogos. Agora, eu espero que o Jockey Club volte a ser o Jockey Club de antigamente, porque o Jockey Club tinha bastante funcionário, jockey, tinha corrida de segunda, quarta-feira, sábado e domingo. E todo mundo vivia bem naquela época. Aí veio a ditadura militar e acabou com o Jockey Club. A ditadura militar matou o Jockey Club. Aí Jockey perdeu o emprego, o cavalariço perdeu o emprego, entendeu? Os caras que vendiam lá bilhete perderam, todo mundo perdeu o emprego. Sabe com o quê? Com o golpe de Estado de 64 e com a ditadura militar. E justamente com a ditadura militar e o golpe de Estado que o genocida, esse inelegível, estava querendo dar na nossa democracia. Porque ele organizou, inclusive, o pessoal terrorista de 8 de janeiro. 8 de janeiro, o ato de terror. Agora, o ato de terror não foi só para destruir o patrimônio público, cultural e artístico. Não foi só para isso. Foi simplesmente para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Dando o golpe de Estado, aí ia ser instalada no Brasil uma ditadura militar igualzinha a de 64. Igualzinho. Então o que acontece? Ia ter um ditador novamente, que nem os militares que tiveram. Inclusive um ditador daquele falou que o cavalo dele cheirava melhor que a população, porque o povo tinha um mau cheiro. Esses eram os militares que assumiram o poder no Brasil. E tem um monte de idiotas, porque o cara, para querer ditadura militar, tem que ser muito, mas muito idiota. Agora, nós não queremos ditadura militar. Por quê? Porque nós sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Certo, pessoal? Pessoal, inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Que estão querendo dar um golpe na nossa democracia. Inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Bom, fico por aqui, pessoal, e um tchau.